Olá, meu nome é Israel Vitorino e hoje nós vamos falar um pouco sobre o fascismo. O que é, onde começou e no Brasil. Nós temos fascismo? Ou já tivemos fascismo? O fascismo tem início no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial. Benito Mussolini, um ex-socialista que é expulso do partido por se mostrar favorável à participação da Itália na Primeira Guerra Mundial, em 1919, depois do pós-guerra, onde ele participa ativamente dos combates, reúne um grupo de ex-combatentes e dá início a um movimento que ficou conhecido como Faccio Italiani di Combattimento, também conhecido como os Camisas Negras. O que significa Faccio? Trata-se de um símbolo etrusco utilizado pelos antigos romanos que representava poder e autoridade. Em 1921, ele consegue oficializar o partido, agora partido fascista, e em 1922 ele alça o poder. O governo fascista foi marcado por violência extrema, autoritarismo, centralização do poder, culto à figura do líder, xenofobia, antissemitismo, entre várias outras coisas. Porém, como conceituar? Nas palavras do próprio Benito Mussolini, o fascismo não tem uma doutrina pronta. Nossa doutrina é a ação. Nas palavras de George Orwell, um grande escritor, foi um socialista, ele diz o seguinte: é difícil conceituar o fascismo uma vez que ele carece de arcabouço teórico. O que ele quer dizer com isso? Diferente do liberalismo, do conservadorismo, do socialismo e até mesmo do nazismo, é difícil conceituar o fascismo. Por quê? Você pega o livro Mein Kampf, escrito por Hitler enquanto estava preso, e você consegue identificar as raízes, a essência e a doutrina do que é o nazismo. Diferente do fascismo. Relembrando as palavras do próprio Mussolini, nosso partido não tem uma doutrina específica. Nossa doutrina é a ação. Então, toda vez que se vai conceituar o fascismo, ele é feito de forma análoga, ou seja, de forma comparativa com o regime fascista de Mussolini. Agora, o que se torna interessante é que a maioria das pessoas que enxergam fascismo aqui e acolá no vizinho e no atual governo brasileiro parecem ignorar o fato de que o regime de Mussolini se assemelha a vários outros regimes mundo afora. A Revolução Cultural de Mao Tse-tung, que matou milhões de pessoas, o leninismo, o stalinismo, o castrismo em Cuba de Fidel Castro, a figura emblemática de Che Guevara, que ajudou a substituir a ditadura de Fulgêncio Batista pela ditadura de Fidel Castro, o que tem ocorrido na Venezuela. Então, qual é o conceito de fascismo para essas pessoas? Nós tivemos recentemente vários casos aqui no Brasil, onde o atual governo se vê impedido de tomar ações, dado decisões do STF, no caso dos governadores de estado, dando autonomia para que eles pudessem lidar com a pandemia, tirando esse poder que era prerrogativa do presidente. Nós tivemos aí uma decisão da nomeação do superintendente da Polícia Federal, que foi impedida pelo STF, e o presidente não agiu de forma totalitária, ele cumpriu a Constituição, embora isso não esteja previsto na Constituição, chega a ser uma contradição, mas ele não agiu de forma violenta, de forma reacionária, como vários desses outros líderes. Na verdade, eles nem passaram por isso, porque era totalitarismo total. Então, como identificar esse fascismo? Bom, se o fascismo é feito sempre de forma análoga, eu vou trazer alguns elementos aqui para vocês, bem básicos. Em 1925, uma das grandes jogadas
de Benito Mussolini foi a criação do sindicalismo corporativista. Juntamente com isso, ele tinha o poder sobre um oligopólio do empresariado que movimentava a economia estatal. Ou seja, ele tinha controle dos trabalhadores através do sindicato e o monopólio do empresariado que movimentava a economia estatal. Muitos de vocês já viram esse filme recentemente. Mas vamos um pouco mais além. Em 1931, Getúlio Vargas, ditador, entusiasta do movimento fascista italiano, quando da regularização do sindicato no Brasil, perceba o que foi feito. O sindicato passa a ser oficializado, ou seja, os sindicatos agora perderam, vocês vão entender, vão perder a autonomia. Eles passam a ser oficializados. Porém, a adesão ao sindicato, ela é facultativa. No entanto, ela se torna compulsória. Por quê? Porque o indivíduo só vai poder gozar dos seus benefícios sociais uma vez que ele tenha aderido ao sindicato. Legal, né? Há quem diga que a nossa CLT, estudiosos acreditam que a nossa CLT tenha sido inspirada na Carta de Lavoro de Benito Mussolini. Eu vou botar aqui na tela agora o artigo 513 da nossa CLT, que fala sobre os deveres do sindicato. Bom, dos deveres, artigo 513, vamos lá, letra D. Colaborar com o Estado como órgãos técnicos e consultivos no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. Ou seja, o sindicato agora ele tem o dever para com o Estado. Interessante, né? Getúlio Vargas, considerado por muitos daqueles que adoram utilizar esse termo fascista, ele é conhecido como o pai dos pobres, um grande estadista, um exemplo. Então, o que é fascismo para essas pessoas? Como é possível enxergar fascismo no nosso governo atual e não enxergar fascismo e tecer até elogios ao stalinismo, que matou diversas pessoas, milhares de pessoas, fora as que foram enviadas para campos de trabalho forçados chamado gulags, ou a Revolução Cultural. Quem não se lembra do massacre da Praça Celestial em 1989? Tem a foto emblemática de um rapaz enfrentando tanques. As pessoas ousaram a se levantar, a criticar o regime comunista. Nesse período já era Deng Xiaoping, né? Já não era mais o Mao Tse Tung, mas era o Partido Comunista, né? Deng Xiaoping que vai flexibilizar, de certa forma, o regime e transformar a China numa economia socialista de mercado. Um nome bonitinho para capitalismo. Então, qual é o conceito de fascismo para essas pessoas? Nas últimas manifestações, se é feito de forma análoga, agora eu vou colocar um conjunto de imagens aqui das últimas manifestações. E você que tem dúvidas sobre o que é, ou tem certeza do que é fascismo, me diga, em quais dessas manifestações você esteve presente ou você apoia? Bom, falar do fascismo é complicado, é um assunto que rende muito tempo. Então, se alguém quiser um vídeo específico sobre Mussolini, sua ascensão, é só botar aí nos comentários. O importante é, esse vídeo ele não foi feito para defender o governo. Esse vídeo foi para mostrar um conceito de fascismo, que muitas vezes é utilizado de forma errada, dado o fato de ele sempre ser feito de forma análoga. E mesmo quando feito de forma análoga, as pessoas conseguem fechar os olhos para as semelhanças em determinados governos e atribuir fascismo a coisas que não tem nada a ver. Então esse não é um vídeo de defesa, é mais um videozinho rápido de esclarecimento.
Bom, o que dá para concluir é que fascismo se tornou um termo pertinente, conveniente, para macular a imagem de todo aquele que pensa diferente de mim, que tem interesses particulares contrários aos meus. Forte abraço, fiquem com Deus.